Queridos irmãos, a paz do Senhor, estamos tratando sobre o homem como a coroa da criação de Deus e hoje estaremos com a nossa segunda aula, iremos falar sobre a queda, uma tragédia humana. Seja bem-vindo ao Teologia Viva. Queridos irmãos, a queda do homem foi com certeza a maior de todas as tragédias já ocorridas ao homem. Diante disto, pensamos, o que seria da raça humana hoje caso o primeiro casal não houvera fracassado? O mundo seguramente seria outro, haja vista todos os cuidados do Pai Celestial com a sua criação e com o homem. Certamente outras grandes e maravilhosas bênçãos estavam reservadas para a humanidade. No entanto, a realidade foi outra. A verdade é que o homem caiu no pecado e este pecado resultou em uma infecção generalizada que passou a toda a humanidade, conforme diz o apóstolo Paulo. Pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens. Por isso que todos pecaram. Romanos 5, versículo 12. Toda a raça humana está afetada pela queda de um único homem. Por isso, a queda do homem foi uma tragédia para a humanidade. E corrompeu sua natureza inicial da criação. E é por isso que o apóstolo Paulo, tratando deste assunto, diz que antes de sermos redimidos, éramos por natureza filhos da ira, entre os quais todos nós antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Efésios 5, capítulo 2, versículo 3 da carta aos Efésios. Como lemos na nossa abertura, em Adão todos morremos, porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. 1 Coríntios 15 e 22. Então, irmãos, ao estudarmos este assunto, nós precisamos perguntar: o que levou o homem a pecar no Jardim do Éden? Por que ele pecou? Quais as consequências deste pecado? Vejamos. Primeiramente, gostaríamos de falar sobre o livre-arbítrio, o atributo do livre-arbítrio. Entender e apresentar uma definição para este aspecto, para este ponto. Este tópico é importante para compreendermos a dinâmica que levou à queda de Adão no Éden. Então, vejamos juntos uma definição. Livre-arbítrio é o dom que recebemos de Deus, pelo qual podemos desimpedidamente escolher entre o bem e o mal. Esta é uma citação do pastor Cláudio Honor de Andrade. Então, o livre-arbítrio não é um dom de exclusividade humana. Se lemos o texto bíblico, nós vamos perceber que, na verdade, ele é um instituto moral que o Pai concedeu às suas criaturas morais. Então, podemos afirmar que não foi o livre-arbítrio o fator primordialmente causante da queda do homem no Jardim do Éden, mas o seu mau uso. É impensável conceber um ser moral de Deus, pensante e autônomo, sem o livre-arbítrio. Para Deus, a capacidade de suas criaturas morais entenderem, escolherem e declararem livremente suas percepções é imprescindível para uma verdadeira adoração à sua divindade e sua grandeza. Outro ponto é o conceito de perfeição estabelecido pelo Criador para os seus seres morais. Para Deus, eles devem possuir os três aspectos da perfeição no conceito divino. Primeiro, imortalidade. Segundo, santidade. E, por último, o livre-arbítrio, o direito de escolher livremente. Seres imortais para que estivessem sempre diante dele em todo o tempo de suas existências. Santidade para serem aceitos e aceitáveis diante do grande e santo Deus.
e o livre-arbítrio para que, de forma livre, espontânea e verdadeira, o pudessem adorar. A palavra de Deus nos diz: mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. João 4, versículo 23. Então, irmãos, concluímos que não é o fato de o homem possuir o livre-arbítrio que o levou ao pecado. Este é apenas um atributo da liberdade que Deus deu à raça humana e também, semelhantemente, a todos os seres morais. Lendo a epístola do apóstolo Paulo aos Coríntios, temos então, na teologia do apóstolo, um indicativo do que realmente foi o motivo da queda do homem, o qual ele chama de engano da serpente. O engano da serpente, que está registrado na teologia paulina, diz assim: mas temo que, assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos e se apartem da simplicidade que há em Cristo Jesus. 2 Coríntios, capítulo 11, versículo de número 3. Então, veja bem, o apóstolo Paulo define com muita clareza o verdadeiro motivo da queda do homem. O engano da serpente, a maneira como Eva foi surpreendida e enganada pela argumentação da serpente. O que a palavra de Deus nos diz, irmãos, é que ela, sendo enganada, passou também a enganar o seu esposo, a convencer o seu esposo a comer o fruto que Deus havia dito que não comesse. E Adão não foi enganado, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. 1 Timóteo 2,14. Mais uma vez, ao lermos o texto sagrado, o apóstolo Paulo menciona o engano em que Eva caiu. Inclusive, lendo o próprio texto do Gênesis, podemos comprovar que Eva declara ao Senhor esta verdade. E disse o Senhor Deus à mulher: por que fizeste isto? E disse a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Gênesis 3, versículo de número 13. Então, observe que Eva confessa que a serpente a havia enganado. Ficaria então a pergunta: e quanto a Adão, nesse contexto da queda do Éden? Observemos que o próprio Deus, no livro do Gênesis, declarou também a razão da culpa de Adão. E a Adão disse: porquanto destes ouvidos à voz de tua mulher, e comeste da árvore de que te ordenei, dizendo: não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti. Com dor comerás dela todos os dias da tua vida. Gênesis 3, 17. Então, a serpente tentou Eva, mas quem ouviu a voz do Senhor concernente ao mandamento foi Adão. Quando Deus afirma que Adão deu ouvidos à voz da sua mulher, era um contraponto, ou seja, Deus estava dizendo: não destes ouvido à minha voz. Veja que tudo aconteceu dentro do campo da consciência, do convencimento, do desejo. Adão e Eva poderiam ter escolhido tomar outra decisão, mas foram convencidos do contrário. A serpente, muito ardilosa, se esforçou para conseguir convencer ou enganar o casal, deixando sua semente primeiramente na mulher, para que esta infectasse também ao seu marido. Então, o engano da serpente constituiu a verdadeira razão da queda e do pecado daquele primeiro casal. A argumentação da serpente convenceu primeiramente a Eva, que por sua vez convenceu seu marido. Nós diríamos então, usando o texto sagrado como é a nossa prática no Teologia Viva, nos limitarmos ao conjunto doutrinário do texto, nós podemos dizer que esse engano da serpente, essa doutrina usada pela serpente para convencer a Eva, estava abalizada em 3 aspectos específicos. Primeiro, a omissão das palavras do Senhor. Então, o texto diz: ora, a serpente era mais astuta que todas as alimárias do campo que o Senhor Deus tinha feito.
E esta disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? Gênesis 3, versículo 1. Observe, sim, Deus havia dito isto, mas a questão é que Deus não disse apenas isto. Faltou o restante da fala do Senhor no texto. Este foi o primeiro engano. Omitir as palavras de Deus, dizer apenas o que lhe fora conveniente, manipular uma verdade, omitindo parte desta verdade. A palavra de Deus nos diz assim: e se alguém tirar quaisquer palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida e da cidade santa que estão escritas neste livro. Apocalipse 22, 19. A segunda argumentação da serpente que enganou Eva foi a negação das palavras do Senhor. Veja o que diz o texto do Gênesis. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis. Gênesis capítulo 3, versículo de número 4. Veja que a serpente se utiliza do segundo engano, a negação. Ela afirma com ênfase o contrário da afirmativa divina. Não morrereis. Enquanto Deus havia dito, morrereis, a serpente diz, não morrereis, negando a verdade dita por Deus ao casal. Então veja, Eva creu nisto. E Adão, através de Eva, também. Isto seria o mesmo que afirmar que Deus não falou a verdade. A serpente colocou em dúvida o caráter imaculado do Senhor. Este é um dos enganos mais terríveis absorvidos pelo homem, porque afeta diretamente o caráter divino. O texto sagrado nos garante: Deus não é o homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura diria ele e não o faria? Ou falaria e não o confirmaria? Números 23, 19. Então veja que tudo parte do convencimento. Foi uma didática de convencimento usado pela serpente contra Eva e contra Adão, que poderiam ter argumentado também contra os seus argumentos. O terceiro pilar do engano da serpente foi o acréscimo às palavras do Senhor. O texto diz: porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Gênesis 3 e 5. O texto diz: e sereis como Deus. Essas são as palavras da serpente. A sutileza da serpente é quase imperceptível, mas terrivelmente destrutiva. Em meio a uma verdade foi introduzido um acréscimo, a possibilidade de se tornar um Deus. Essa foi a proposta do engano embutido em meio àquela verdade. Quando Adão e Eva comeram o fruto proibido, realmente se abriram os seus olhos, souberam do bem e do mal, conforme estava previsto. No entanto, isso não os tornou semelhantes a Deus. Ao contrário, os fez perder a semelhança de Deus que havia neles pela criação. Isto porque a serpente não explicou que Deus conhece o mal, no entanto, não pode ser afetado por ele. Assim, que Deus conheceu o mal, não faz participante do mal, como Adão e Eva, ao aceitar a proposta, foram participantes. A serpente mentiu com um acréscimo. Deus não pode ser tentado pelo mal, nos diz a verdade bíblica. Ninguém sendo tentado diga, de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Tiago, capítulo 1, versículo 13. Temos uma frase famosa do físico Albert Einstein que definiu o mal com a seguinte frase: o mal é a ausência de Deus. Então, a morte como consequência da queda é justamente produto do erro e do engano que Adão e Eva caíram. Esta foi a principal herança do pecado cometido por Adão, a morte. A morte é consequência do engano. O Senhor os havia advertido, mas eles não vigiaram. Certamente morrereis. Esta foi a expressão de Deus para Adão.
Então podemos afirmar que a morte foi o salário da raça humana pago pelo pecado, conforme nos diz a carta aos Romanos, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus. Romanos 6, versículo de número 23. Uma vez o pecado cometido, a morte passa a estar presente na vida humana, entra na raça humana, em suas três manifestações. Passou a afetar então a humanidade de três formas específicas. Perceba que no momento em que Adão e Eva comeram do fruto proibido, foram abertos os seus olhos e viram que estavam nus e se esconderam da presença do Senhor. Esta foi a primeira manifestação do estado de morte. Esta é a morte espiritual. E ele disse: ouvi a tua voz soar no jardim e temi, porque estava nu e escondi-me. Gênesis 3, versículo 10. Morte espiritual é a quebra da comunhão do homem com Deus. Fisicamente, ele pode estar vivo, mas espiritualmente, o pecado o separou de Deus. Nesse estágio, aos olhos do Senhor, o homem está morto. Isto fica claro ao lermos a carta aos Efésios, que nos diz: e vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. Efésios 2 e 1. Estávamos mortos. O profeta Isaías ainda nos diz: mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Isaías 59, 2. A segunda manifestação da morte pelo pecado, irmãos, e causado pelo erro e o engano de Adão e Eva, é a morte física. Esta foi a sentença do Senhor para Adão, quando disse: do suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te tornes à terra, porque dela foste tomado, porquanto és pó, e em pó te tornarás. Gênesis 3, versículo 19. Nenhum homem pode escapar à morte física, ela chegará para todos os homens. É uma consequência do pecado original. O corpo está se degenerando pouco a pouco até que se torne pó, como determinado pelo Senhor no Éden. Isto é uma característica do pecado original, é uma consequência do pecado original. A terceira manifestação da morte pelo pecado original da raça humana é a morte eterna. Esta acontece quando o homem está morto espiritualmente e morre fisicamente. Passará ao estado de morte eterna, que corresponde a uma separação eterna do Criador. Nos diz assim a palavra: e como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo. Hebreus capítulo 9, versículo de número 27. Por isso Cristo se manifestou para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo, conforme nos diz a carta aos Hebreus. Ainda, de outra maneira, necessário lhe fora padecer muitas vezes desde a fundação do mundo, mas agora, na consumação dos séculos, uma vez se manifestou para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. Hebreus capítulo 9, versículo 26. Mais uma vez, o Senhor nos diz em sua palavra: disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Então, observe, irmãos, que a consequência do erro de Adão gerou a morte, gerou a destruição da vida que estava reservada nele, dada pelo próprio Deus no Éden. E que agora somente Cristo, através da sua obra, através da sua palavra, através da sua da consumação da sua obra aqui na terra, pode anular, pode reverter o quadro de morte e queda instaurado pelo primeiro casal ali no Éden. Então, irmãos, a queda do homem no Éden é, sem dúvida, a maior das tragédias acontecidas à humanidade, porque tirou do homem o direito, o privilégio de habitar com Deus em uma comunhão plena, completa,
estabelecida através do próprio Deus. Deus propiciou ao homem esse direito, né? O cuidado de Deus é tão grande com o homem que após a queda, Deus também não permite que o homem permaneça no Éden, não por um ato de punição, mas por cuidado para que ele não adentrasse ainda mais ao jardim e tivesse acesso à árvore da vida e dessa forma o quadro se tornasse praticamente irreversível. Queridos irmãos, que Deus nos ajude, que o Senhor nos abençoe, que nós possamos entender perfeitamente este tema teológico tão importante, que nos faz compreender o nosso papel, compreender a nossa necessidade de um Salvador, como o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, através da sua obra no Calvário, através da sua obra em favor das nossas almas. Então, se você está gostando desse conteúdo, está assistindo estas aulas do Teologia Viva, e está lhe edificando, lhe fazendo crescer no conhecimento e crescer na presença de Deus, divulgue com seus colegas, com seus amigos, com os seus irmãos, compartilhe o link deste programa, faça com que outros também possam ter acesso e também serem edificados pela palavra de Deus. Então, que Deus abençoe em nome de Jesus e que todos possam desfrutar dessas porções de Deus através da sua palavra.